A história começa numa cidade. E o protagonista é um estudante do primeiro ano, ele acabou de entrar na universidade esse ano. Mas ele continua sozinho até hoje. E isso é porque ele gosta de ficar sozinho. Nos primeiros dias, o protagonista teve uma infecção. E ele não foi no dia da festa de boas-vindas para os do primeiro ano. Mas ele queria ir. Ele sofreu uma intoxicação por algo que ele comeu e ficou com a cabeça na privada em vez de estar na festa. E ele não conseguiu iniciar a conversa com os companheiros. Mas agora ele está acostumado a uma vida solitária na universidade. E parecia ter recrutamento de clubes. E o protagonista estava muito calmo porque era o último dia. Mas ele estava pensando em escolher um clube. E ele achava que era tarde para escolher. E logo uma garota gritou dizendo que está recrutando membros para clube de conversação inglesa. E o protagonista ouviu. E a garota queria recrutar também iniciantes. E o protagonista viu que ela está sozinha e é bonita. E ela tinha olhos azuis, até parecia estrangeira. E o protagonista viu que os olhos azuis estavam mirando nele. E a garota disse para o protagonista garoto que não para de me olhar, está interessado em falar inglês. E o protagonista estava puto e com vergonha. E ele acabou virando e disse que ele está bem. E a garota ficou puto com ele. E ela pegou na mão dele e pediu para ele esperar. E o protagonista já está vermelho. E ela disse para ele não ir sem lhe escutar. E o protagonista disse que está bem, mas primeiro me solte. E a garota perguntou se ele vai fugir outra vez. E o protagonista disse para ela ir direto no assunto. E a garota disse, não é divertido estar sozinho na universidade. E assim que ele aprender inglês vai se divertir com os integrantes do clube. E o protagonista estava se perguntando no pensamento como ela sabe. E também estava pensando que se ele entrar vai fazer atividades com ela e não vai ficar sozinho. E ele acabou aceitando entrar. E uma garota estava olhando o protagonista e aquela garota. E ela não parecia feliz. Enfim, eles acabam indo na sala. E o protagonista adorou a ideia de entrar em um clube. E a garota e o protagonista estavam a jogar um jogo. E ela disse que quem perder vai comprar as bebidas. E apareceu a garota que estava a lhes olhar lá fora. E a garota disse que a aula de hoje terminou. E aquela garota foi com uma cara estranha na direção de protagonista. E ela disse o nome do protagonista. E Prota respondeu, sim. E ela disse, estava jogando com Yuna. E você não fez as atividades do clube. E o Prota queria falar algo sobre Yuna. E a Yuna fez o sinal de silêncio, e ele acabou falando que não é nada. E a garota disse se ele tem algo a dizer melhor falar. E a Yuna falou para a garota parar com isso, e disse que o protagonista não fez nada de ruim. Enfim, o protagonista estava olhando muito nos olhos da Yuna, e ela perguntou se tem algo de errado no rosto dela. E o protagonista só suspirou. E essa garota perguntou, porque o protagonista suspirou. Enfim, o nome dessa garota é Sia Sambai. E o protagonista está pensando que a Sia só fica lhe repreendendo e pior quando ele se aproxima da Yuna. E o protagonista respondeu que não estava suspirando por ela. E a outra garota no clube que está sempre focada no celular e o protagonista estava olhando muito porque vestiu roupas vulgares. E a Sia recebeu uma notificação do professor. Ela disse que o professor está chamando e o protagonista deu um suspiro de alívio. E a Sia bateu na mesa porque viu o suspiro do protagonista. E ela disse que melhor o protagonista não jogar, se ela não estiver aqui. Enfim, no dia seguinte, o protagonista indo no clube. E quando ele chegou na porta da sala, a luz estava apagada e se escutava um som vindo de dentro. E o protagonista decidiu espertar e... Era só a Yuna e estava concentrada na TV e Prota entrou na sala e ela estava com uma cara estranha e disse bem-vindo. Quando o protagonista olhou na televisão, era filme adulto. E o protagonista disse que ele não liga se ela gosta de ver esse tipo de filme, mas não deveria ver na sala do clube. E a Yuna disse que isso é comum nos filmes estrangeiros. E a cena já acabou. Vamos estudar enquanto vermos o filme. E ela disse para o protagonista sentar. E o protagonista perguntou, que filme é esse? E ela disse que foi um amigo que emprestou e também disse que está estudando inglês, estudando no filme. E o protagonista perguntou se hoje só são 2. E a Yuna disse que a Sia está ocupada. E a garota de celular ainda não chegou. E no filme estava na parte adulta outra vez. E a Yuna disse que vai passar logo logo como a cena anterior. E 5 minutos depois o protagonista perguntou, por que está demorando tanto na parte adulta? E a Yuna perguntou ao protagonista se ele já fez isso que estão vendo. E o protagonista ficou com cara de bunda. E o protagonista perguntou sexo. E a garota disse, você já fez. E o protagonista estava pensando em mentir. E ele disse que nunca fez. E a Yuna deu uma risada e disse que ela também nunca fez. E os dois ficaram puto. E a Yuna disse que nunca falou isso para um homem.
E o protagonista disse que ele é tímido com essas coisas. E ele disse que ela deveria dizer isso ao namorado. E a Yuna disse que não tem namorado. E o protagonista perguntou se ela tinha no ensino médio. E a Yuna disse que também no ensino médio não teve. E ela perguntou se ele tem uma namorada. E o protagonista disse que não pode ter namorada sem ter amigos. E chegou a Cis e o protagonista, e a Yuna ficaram putos. E a Yuna disse que pensou que ela estava ocupada. E a Cis disse que chegou tarde, porque o professor lhe pediu para fazer várias coisas hoje, e perguntou o que eles estão a fazer com as luzes apagadas. E a Yuna disse que estão a ver filme. E a Cis disse que Yuna tinha emprestado o filme Estranho para ver com ela. E a Yuna disse que não é um filme estranho, e que ela pegou o filme emprestado para ver com o protagonista. E a Yuna disse que já vai para casa, porque o filme já terminou, e ela puxou a Cis para sair da sala e disse para o protagonista fechar tudo quando sair. Enfim, a Yuna estava dando risadas, e a Cis perguntou o que aconteceu. E a Yuna disse que não é nada, e a Cis e a Yuna foram almoçar, e a Cis perguntou como está o clube sem ela. E a Yuna disse que ela está muito feliz esses dias, e a Cis perguntou o motivo da felicidade. E Yuna disse que talvez seja porque tem alguém para jogar, e a Cis disse que esse alguém é o protagonista. E a Yuna disse que ela não tem muitas oportunidades de conversar com garotos, e que as conversas com o protagonista são bastante divertidas. E a Cis ficou com uma cara não agradável, e elas terminaram o almoço e estavam se despedindo. Mas parece que Cis não gostou. Enfim, a Cis não esperava que esses dois fossem tão próximos, porque desde criança, a Yuna não teve sorte com os garotos. A Yuna e a Cis são vizinhas desde que eram muito jovens, elas se davam tão bem como se fossem irmãs. Mas por aparência da Yuna ser fora do comum, loira, olhos azuis, por isso ela era assediada pelos garotos. E a Cis lhe protegia dos assédios. Até mesmo quando chegaram no ensino médio as coisas não melhoraram, muitos garotos falavam da Yuna. Por isso a Cis trabalhava duro para esse tipo de pessoa não se aproximar da Yuna. E graças ao fato da Cis estar atento a tudo, a Yuna passou seus dias escolares sem estar triste. E quando entraram na universidade, ainda havia aqueles que se aproximavam da Yuna com más intenções, então a Cis perseguiu todos eles, e por isso o clube não tinha muitos membros, e a Cis não pode evitar que o protagonista se aproximar da Yuna, porque ele parecia inofensivo. Enfim, voltando no tempo atual, a Cis estava a se perguntar se o protagonista é uma boa pessoa. No dia seguinte eles estavam na sala de clube, e a Yuna pediu para o protagonista deixar de estudar para jogar um jogo com ela. E o protagonista disse que não pode, e chegou a Cis. E a Yuna disse que ela chegou cedo hoje, e perguntou se ela não estava ocupada. E a Cis disse que o professor está em viagem de negócios. Por isso as coisas estão calmas hoje. E a Yuna disse que gosta quando todos do clube estão juntos. E o prota concordou. E o protagonista, quando lembrou o que aconteceu ontem, ele nem consegue olhar direito na cara da Yuna, mas ela parece calma. E a Yuna perguntou ao protagonista porque a cara dele está vermelha. E o protagonista disse que não é nada. E a Yuna disse, já sei, é pelo que aconteceu ontem. E o prota ficou com cara de bunda e disse, não é isso. E a Yuna disse porque você continua tão surpreendido e está vergonhado. E o protagonista continuou dizendo que não é isso. E a Yuna disse que ele tem um lado muito fofo. E o protagonista acabou admitindo e a Yuna estava dando risada. E a Cis estava olhando neles. Enfim, no dia seguinte, a Cis estava no corredor indo na sala. E ela estava pensando que tá rolando algo com o protagonista e a Yuna, mas ela não tem certeza. E ela chegou na porta e decidiu escutar a conversa da Yuna e do protagonista. E ela ouviu a Yuna perguntando ao protagonista se ele gosta dos peitos grandes ou normais. E o protagonista disse, por que você continua falando disso? E a Yuna disse, porque antes não pude falar sobre isto. E o protagonista disse que vão falar depois sobre isso. E Prota disse porque ela não fala sobre isso com a Cis. E a Yuna disse que seria difícil falar sobre isso com Cis porque estão juntas desde. E perguntou ao protagonista o que os garotos pensam dos peitos dela. E o protagonista disse que não sabe como pensam outros garotos, mas ele gosta dos grandes. E a Yuna perguntou se ele gosta dos peitos dela. E o protagonista fez uma reação engraçada. E a Yuna deu risada e disse que estava brincando. E aí eles perceberam que a porta está um pouco aberta. E a Yuna disse que ouviu barulho aí fora e o protagonista foi verificar. E não estava ninguém. E o protagonista pensou que fosse o vento. E o protagonista disse assim que se levantou, ele vai buscar uma bebida. Ela disse para o protagonista não fugir.
E o protagonista tá se perguntando por que está acontecendo isso com ele, porque ele só queria ter uma vida normal no clube. E sempre que vê a Cis, ele sente como se fosse repreendido. E a garota de celular é difícil de conversar, enquanto a Yuna estava indo tão bem. Mas desde que assistiram o filme juntos, as conversas são assim. E o protagonista se perguntando se a Yuna gosta dele. Mas ele duvida que seja isso. Ele não sabe o que a Yuna quer realmente com ele. Enfim, a Cis, que fugiu e não foi apanhada atrás da porta. E ela tá se perguntando como que aquilo saiu da boca da Yuna. E estava pensando que o protagonista colocou pensamentos indecentes na cabeça inocente da Yuna. E ela tá se perguntando o que pode fazer agora para aquilo não piorar. E ela pensou em expulsar ele do clube, mas isso não dá porque a Yuna vai ficar chateada. Ela pensou em desviar a atenção do protagonista para ela e achou isso uma boa ideia. Enfim, no dia seguinte, quando o protagonista chegou na sala, só estava a Cis. E ele já estava pensando em voltar. E a Cis disse bem-vindo. E o protagonista achou estranho porque normalmente estaria gritando. E o protagonista foi sentar e ele estava puto. E a Cis perguntou ao protagonista se ele tem namorada. E o protagonista ficou puto mesmo porque ele nunca pensou que a Cis perguntaria isso para ele. E ele disse que não tem. E o protagonista percebeu que Cis não tá usando sua roupa habitual. E a roupa de hoje é realmente diferente. E é a primeira vez que ela usa uma saia. E a Cis perguntou ao protagonista se ele gosta da Yuna. E o protagonista disse que só tem gostos em comum. E a Cis levantou e perguntou qual é o tipo de garota que o protagonista gosta. E o protagonista disse por que você tá perguntando isso do nada. E a Cis disse que só quer saber os gostos dos jovens e uma mera curiosidade. E ela perguntou ao protagonista se já almoçou. E o protagonista disse ainda não. E a Cis perguntou ao protagonista se ele quer almoçar com ela. Ela disse que tem um restaurante em frente da universidade. E o protagonista disse que tem uma aula em breve e ele não vai ter tempo para comer fora. E ele estava se perguntando se Cis está interessada nele. E a Cis bateu a mesa e disse se não vai sair então podemos ir à cafetaria. E logo o protagonista ficou com pau duro. E ela ficou assustada quando viu que o protagonista tá com pau duro. E o protagonista ficou puto. E disse que ele não pensou em nada estranho. E ele levantou e disse que ele tá indo na cafetaria. E ela disse para ele esperar. E disse que ele não deveria sair assim, alguém pode ver. E disse que ela vai resolver isso. E ela se aproximou do protagonista e ela se ajoelhou. E o protagonista tá perguntando o que ela vai fazer. E ela abriu o bagulho da calça e disse, se você não gostar, diga. Mas se não for o caso, fique quieto. E o protagonista tá com cara de bunda de novo, e ela tirou P, só falta morder. E o protagonista tava pensando em fugir daquela situação, e ela tava usando a mão, e o protagonista disse que ela está apertando muito. E ela fez com menos força, e o protagonista disse assim, tá bom. E a Cis está refletindo no que ela tá fazendo no clube durante o dia, e tava pensando em parar e arranjar outra forma de afastar o protagonista da Yuna. E o protagonista tava bem vermelho, sentindo a mão. E a Cis decidiu continuar, porque assim que tá acontecendo isso, o protagonista não vai ficando pegando a Yuna. E a Cis estava nervosa porque é a primeira vez dela, e ela usou a rapidez na mão. E a reação do protagonista mudou. E o protagonista disse para ela esperar um momento, e a Cis disse, se o protagonista não estiver satisfeito, melhor ele buscar outra solução. E o protagonista disse para ela continuar. E a Cis queria aproveitar a oportunidade para fazer o protagonista passar por um momento ruim. E ela começou a fazer uns movimentos estranhos no PPPP do prota. E a Cis perguntou ao protagonista há quanto tempo eles estão nisso. E o protagonista disse, suas mãos me fazem sentir bem. E aí saiu o líquido pegajoso do protagonista. E assim que ela tocou no líquido pegajoso, começou a se sentir estranha. E o protagonista olhou para os peitos dela. E ela ficou brava. E aí ela pegou o pipi do protagonista com força. E logo saiu o líquido pegajoso e foi para a cara da Cis. E o protagonista ficou bem aliviado. E a Cis com a cara que vai matar o protagonista. E o prota disse que ele não planejou soltar no rosto. E ela limpou aquilo na camisa e no rosto do protagonista. E ela estava saindo da sala. E o protagonista perguntou aonde ela vai. E ela fechou a porta bem bravinha. E foi no banheiro. E ela estava a pensar que fez o que não havia planejado para desviar a atenção do protagonista. E apesar de ela ter limpado, ainda sentia o líquido. E sentia desejo de SS. E ela tá se perguntando por que senti desejo do protagonista. Enfim, o protagonista estava limpando o que a Cis fez. E logo chegou a garota do celular. E perguntou ao protagonista se ele estava masturbando. E o protagonista disse não.
E ela disse que a sala tá cheirando o líquido. E disse também que o protagonista não parece ser um cara que faz SS no clube. E disse que bateu uma. E o protagonista disse, não é bem assim. E ele foi embora. No dia seguinte, o protagonista estava a jogar com a Yuna. E a Cis estava a estudar. E o protagonista estava olhando a Cis com medo. E ele tá pensando que deveria ter faltado hoje. E o protagonista disse Cis ontem. E a Cis disse, não fale. E a Yuna estava olhando para a Cis. E o protagonista recebeu uma notificação. Quando viu era a Cis perguntando por que ele foi embora ontem. E o protagonista tá puto. E a Yuna perguntou ao protagonista o que aconteceu. E ele disse que não foi nada. E a Cis mandou outra mensagem para o protagonista, dizendo que ele tá ignorando. E a Yuna dizendo para o protagonista jogar. E ela ficou brava porque o protagonista não tá jogando com atenção por causa da mensagem. E o protagonista disse que é mensagem da amiga. E a Yuna foi tentar espertar. E o protagonista disse o que ela tá fazendo. E ela disse que quer comprovar que isso não é mentira. E ela acabou escorregando. E caiu em cima do protagonista. E a mão do protagonista estava no peito dela. E ela disse que está bem. E o protagonista estava a se segurar para o pau dele não ficar duro porque vai tocar na Yuna. Mas ele não conseguiu. E PPP ficou duro e tocou na Yuna. E o protagonista disse que foi um acidente. E a Cis puxou o protagonista. Ela saiu da sala do clube. E a Yuna também se sentiu estranha. E a Cis estava dizendo que o protagonista é muito ousado porque ele tocou no peito da Yuna. E o protagonista disse que não tinha intenção de lhe tocar. E ela disse porque o PP tá duro. E o protagonista disse que isso ele não pode evitar. E ela puxou o protagonista e levou ele para o banheiro feminino. E a Cis tirou o PPP do protagonista. E ela colocou o PPP na boca. E ela perguntou se ele gosta. E o protagonista disse que ele gosta. E a Cis está pensando que está fazendo isso para proteger a Yuna. E o protagonista soltou o líquido na boca da Cis. Cis começou a limpar. E ela tirou a calça para começar a brincadeira. E ela deu permissão para o protagonista enfiar. E o protagonista enfiou o PPP no buraco. E o protagonista disse, acha que alguém entrou. E a Cis disse para o protagonista não fazer barulho. E eles ouviram a voz da Yuna. E a Yuna estava metendo os dedos no buraco. E a Cis ouviu a voz dela fazendo barulho por ela estar a meter os dedos no buraco. E a Cis pensou que a Yuna tá a fazer isso por ela ter caído em cima do protagonista. E ela tá mesmo... E a Yuna e o protagonista continuaram. E a Cis fechou a boca. Enfim, eles estão satisfeitos. E a Cis disse que ela vai sair primeiro para verificar e teve sair quando ela avisar. Enfim, o protagonista saiu e olhou onde estava a Yuna e viu algo no chão. Enfim, a Cis e o protagonista chegam na porta da sala. E a Cis disse para o protagonista não falar nada sobre o que aconteceu. E eles entram na sala e Yuna estava lá. E a Cis disse, desculpa pela demora, a conversa foi longa. E a Yuna perguntou se o protagonista está bem. E a Cis disse que ele está bem, não aconteceu nada. E eles sentaram. E a garota de celular achou eles estranhos. E o protagonista estava ficando louco com essa situação. Esses três estão bem envergonhados. E a Yuna perguntou ao protagonista por que a cara dele está vermelho. E disse, é por causa da Cis que está perto. E o protagonista disse que não é isso. E ela queria ver se ele está com febre. E o protagonista disse que está bem. E a Yuna disse, está agindo estranho, é sério que não aconteceu nada entre vocês. E o protagonista disse, só precisava ir no banheiro. E ele estava bravo. E a Yuna perguntou ao protagonista o que ele fez quando saiu. E o protagonista disse que estava no banheiro a cagar. E a Yuna bateu nas costas do protagonista. Enfim, no dia seguinte, a Cis encontrou o protagonista nas escadas. E puxou ele para lhe seguir. E levou ele para o outro sítio. E ela atirou a bolsa e tirou camisa ou blusa, é mesma coisa. E o protagonista e a Cia começam a brincar. Enfim, do outro lado, Akira pensando, Silvia disse que iria se transar. Mas cadê o Caleb? Ele já devia estar aqui. Nem as minhas mensagens ele está lendo. O que será que ele está fazendo? E no meio da brincadeira o celular do protagonista estava tocando. E a Cia arrancou o celular do protagonista. E viu que era Akira e disse vamos continuar. E o protagonista não viu quem era. Enfim, eles terminaram a brincadeira. Protagonista pensando, ela não gosta de mim? De jeito nenhum. Não tem como ela não gostar depois de tudo isso. Provavelmente ela é orgulhosa demais e tá querendo se fazer de difícil. Aquela ligação era da Kira. Mas por quê? A Cia agiu daquele jeito?
Tinha algum motivo para ela esconder isso de mim? Ela ficou com ciúmes, ficando no caminho sempre que Akira e eu estávamos juntos, perguntando se Akira fazia meu tipo. Tudo se encaixa direitinho, e a Cia disse Caleb, tá tentando montar um acampamento nesse lugar? Eu tenho que trancar aqui, para de olhar para mim desse jeito. É desagradável. Vamos logo dar o fota daqui. Protagonista pensando ela está com ciúmes. Ela gosta tanto assim de mim. E a Cia disse você vai para a sala do clube? Eu tenho que devolver a chave do depósito. Por isso você vai ter que ir sem mim. E o protagonista disse vejo você depois. Cia pensando eu sou uma idiota. Uma baita de uma estúpida. Eu fiz mesmo. E agora? Com um cara pelo qual eu nem tenho sentimentos, eu estava preocupada com o que iria acontecer se não funcionasse. Mas é um alívio Caleb ter ficado caidinho por mim. Enfim o protagonista chegou no clube. E Akira disse por que você chegou tão tarde? Fora que você nem atendeu as minhas ligações também. E o protagonista disse eu tinha que resolver uma coisinha, e Akira disse cuidar de uma coisinha. Aconteceu alguma coisa boa, e o protagonista disse não exatamente. Por quê? E Akira disse eu fiquei curiosa, já que você estava sorrindo daquele jeito. Acho que tem alguém aprontando. E o protagonista disse como assim eu só estava sorrindo. E Akira disse você está escondendo alguma coisa? E o protagonista disse não é nada disso. E Akira disse é assim que você quer jogar então? E o protagonista disse o que você está fazendo. E Akira disse tem certeza que não quer me contar? E o protagonista disse eu realmente não tenho nada para contar. Kira pensando o cheiro dele está parecendo com da Cia. Será que ele usa o mesmo perfume que ela? E o celular da Kira estava tocando. E Akira atendeu e era a Cia. Enfim Akira foi se encontrar com a Cia. E Akira disse você esperou muito? Será que a gente consegue chegar a tempo? E a Cia disse acho que vamos sim. Podemos ir. A galera estava lá na sala do clube. E Akira disse Sadi não apareceu, mas o Caleb sim. Mesmo que tenha chegado meio tarde. É mesmo eu queria contar uma coisa para você a respeito do Caleb. E a Cia disse ele fez alguma coisa estranha de novo. E Akira disse não é isso, eu não sei se aconteceu alguma coisa legal com ele, mas ele chegou todo sorridente lá. Aí eu perguntei se tinha acontecido alguma coisa e ele não me contou. E a Cia disse provavelmente ele tem um bom motivo para não contar para você. E Akira disse o que deu em você? Acobertando Caleb, e a Cia disse eu não estou acobertando ele. Eu só estava dizendo que isso era possível. Kira pensando ela está usando saia, ela odeia vestir saia. E Akira disse que mudança repentina é essa? Usando saia, acho que você não usou uma desde que entramos na faculdade. E a Cia disse eu decidi dar uma repaginada no meu look de vez em quando. Kira pensando alguma coisa parece errada hoje. O fato da Cia vestir uma saia e acobertar o Caleb. Sem contar com o comportamento estranho dele e tá usando o perfume da Cia, tem alguma coisa rolando entre esses dois? Sem chance. E Akira disse eu vou perguntar por pura curiosidade. Vi se está de olho em algum garoto. E a Cia ficou em palavras. E Akira disse o que foi? Por que você está olhando assim para mim? E a Cia disse que você nunca falou sobre esse tipo de coisa comigo. Eu fiquei surpresa com você perguntando de uma hora para outra. Por que você está perguntando isso para mim? E Akira disse o que eu acho é que tem motivo para você estar usando uma saia, e ai? É um garoto. E a Cia disse que história é essa? Não tem nenhum motivo especial, e definitivamente não tem nenhum garoto. E Akira disse tem certeza. E a Cia disse eu vou te deixar aqui se você continuar dizendo essas besteiras desse jeito. Kira pensando será que eu estava pensando demais, sabendo como são as coisas entre esses dois, eu não consigo imaginar alguma coisa acontecendo entre eles. Enfim o protagonista estava numa cafetaria, e do nada ele viu a Cia, e o protagonista disse oi para ela, e a Cia disse o que você tá fazendo aqui? E o protagonista disse tô comprando um cafezinho para ficar acordado, você veio comprar também. E a Cia disse algum problema com isso, e o protagonista disse não, é que eu só fiquei surpreso em ver você aqui. E a Cia disse o que tem de tão surpreendente nisso?
Esse lugar é o mais próximo da faculdade. Você falou sobre mim para Kira ontem. E o protagonista disse não. Eu não disse nada para ela. Aconteceu alguma coisa. E a Cia disse não. Exatamente. É melhor eu pegar um café primeiro. E o protagonista disse vou esperar ali então. Protagonista pensando nossa, eu não esperava ver ela tão cedo. E a Cia disse você tava sorrindo desse jeito na frente da Kira. Você tem noção do que eu passei por sua causa? Deixa pra lá. E o protagonista disse você gosta de filmes. E a Cia disse sim. E o protagonista disse quer assistir um essa noite. E a Cia disse um filme? Com você? Por quê? E o protagonista disse se você não quiser paciência, vou jogar uns jogos de tabuleiro com a Kira na sala do clube então. E a Cia disse espera, pensando bem, eu estou livre essa noite, eu posso assistir um filme, eu sei que digo isso com frequência. Mas não conte pra Kira, enfim a Cia foi embora. Horas depois, o protagonista estava com a Cia. Protagonista pensando foi uma boa ideia chamar ela para sair. Mas eu nunca fui um encontro antes, tô nervoso demais. Para começar vamos assistir um filme, e se as coisas derem certo? E a Cia disse você disse que o filme era que horas mesmo? E o protagonista disse vai começar às 6, então ainda temos uns 30 minutos. Protagonista pensando é mesmo eu deveria falar para Kira que não vou para a sala do clube hoje. Não quero me esquecer de dizer isso para ela me meter em uma posição não muito legal que nem ontem. Aí estão as mensagens. E a Cia disse tá fazendo o quê? E o protagonista disse eu estava mandando uma mensagem para Kira dizendo que não iria para a sala de clube. E a Cia ficou com uma cara não agradável. E o celular do protagonista tocou era Kira ligando. E o protagonista atendeu e disse o que foi Kira. E a Kira disse você não estava mentindo para mim quando disse que tinha amigos. E o protagonista disse claro que não. Você me ligou para perguntar isso. E a Kira disse eu pensei que estivesse mentindo por ser um solitário. E o protagonista disse que tipo de pessoa você pensa que eu sou. E a Kira que filme você vai assistir? E o protagonista disse aquele que acabou de lançar. E a Kira disse aquele? Eu ainda não tive a chance de assistir, estão falando dele em todas as redes sociais. E o protagonista disse podemos conversar outra hora? É que eu tenho que entrar. E a Kira disse espera uma última pergunta, por acaso essa pessoa com quem você vai assistir esse filme é uma garota? E o protagonista ficou sem resposta. E a Cia tá encarando o protagonista. E a Cia pegou o soldadinho do protagonista. E a Kira disse porque você tá demorando para responder. Vendo você aí sem dizer nada, eu acho que estava certa. É uma garota? Você está com uma garota certo. E o protagonista disse é um cara não é nada disso que você está pensando. E a Kira disse manda uma foto como prova. E o protagonista disse por que quer uma foto. E a Kira disse porque eu estou curiosa a respeito da sua vida amorosa. Por que você ficou calado de novo Caleb? E o protagonista disse eu tenho que entrar agora, tô desligado. E a Kira disse tá bom. Aproveite o filme e vejo você na semana que vem. E o protagonista disse Cia o que você tá fazendo? E a Cia disse você ficou tão ocupado no celular que eu pensei que tinha esquecido que estava comigo. E o protagonista tirou a dela que estava no soldadinho, e disse eu quero fazer com você. E a Cia disse fazer o quê? E o protagonista disse fazer aquilo. E a Cia disse que papo é esse? Você ficou maluco. E a Cia disse mas e o filme? E o protagonista disse podemos assistir outra hora. E a Cia disse mas nós já até reservamos as entradas. E o protagonista disse você é mais importante para mim do que esse filme. E a Cia disse se afasta de mim primeiro. E solta minha mão. Eu vou perguntar uma última vez. Você tá falando sério, de verdade? Quer mesmo fazer comigo? E o protagonista disse super sério, depilar de fazer com você ontem. Eu não conseguia parar de pensar nisso. Não dormi nadinha. E a Cia disse você quer fazer tanto assim? Enfim eles foram no hotel. Protagonista pensando eu não fazia ideia que Eka acertaria assim tão fácil. Eu pensava que ela fosse me bater. E a Cia tava fazendo banho. Protagonista pensando ela está bem ali do outro lado. E a Cia saiu do banho. E eles começaram a brincar. Enfim eles terminaram a brincar e a Cia tirou ele do quarto. Protagonista pensando ela parecia bem enquanto a gente fazia. O que dói que deu nela.
Não tem motivo para ela ficar toda envergonhada, e saiu um casal e viu o protagonista, e o protagonista vestido e disse que tá indo, e a Cia não tá respondendo, protagonista pensando eu não sei o porquê dela sempre se transformar em uma outra pessoa depois de fazer SX. Ela ficou com vergonha do nada? Ou eu estou fazendo alguma coisa errada? Tanto faz, contanto que aproveite, eu acho que isso não importa. E Akira viu o protagonista, enfim no dia seguinte, o protagonista estava de boa. E Akira assustou ele, e as bolas Kira tocaram no protagonista, e o protagonista disse você me deu um susto, e Akira disse foi mal, você está indo para a sala do clube. E o protagonista disse sim, e Akira disse lembra daquele filme que você assistiu com o seu amigo naquela vez, e o protagonista disse sim o que tem ele, e Akira disse você estava fazendo no hotel. E o protagonista disse que história é essa? Hotel? Você sabe bem que não tenho chances com mulherada. Protagonista pensando relaxa e raciocina direito, não tem como ela ter me visto entrar, ela deve ter me visto quando eu estava saindo, e o protagonista disse acho que você o confundiu comigo, e Akira disse nem você parece se convencer com as suas próprias desculpas. E o protagonista disse você não acredita em mim, e Akira disse recentemente, parece que você vem tentando esconder alguma coisa. Você não acha melhor contar para mim? Ou eu devo arrancar ela de você? E o protagonista disse faça o que você quiser, não era eu. E Akira disse ele era igualzinho a você. E o protagonista disse juro que não era eu. Protagonista pensando ela não tá acreditando. E o protagonista disse as minhas aulas já terminaram. E por isso vou ficar na sala do clube a tarde todinha. O que acha da gente jogar uns jogos de tabuleiro? Protagonista pensando por favor cai nessa. E Akira disse sério a gente pode jogar até escurecer, e o protagonista disse sim, vamos jogar. Enfim no dia seguinte, Kira pensando ontem foi incrível, fazia um tempo que não andávamos juntos daquele jeito. Eu gostaria que a gente pudesse sair assim todo dia, ele fez aquilo para eu esquecer o assunto, ele é péssimo mentiroso aquele tonto. Então era ele mesmo no hotel, eu deveria estar feliz por ele agora que conseguiu uma namorada nova. Mas por que estou sentindo meio que uma frustração? Será que ele pegou nos peitos dela, com as mesmas mãos que ele pegou nos meus, e com a mesma coisa que esfregou em mim?